Filho, sabe o que eu estava pensando assim, né, dentro dessa mitologia que a gente está conversando, mitologia grega, como sempre tem essa experiência do filho tentar destronar o pai, né, e inclusive trazer os irmãos para ajudarem, depois até, em alguns casos, também enganar os irmãos, mas a guerra pelo poder, né, porque a gente tem Cronos lutando contra Urano, dizendo que vai libertar os outros irmãos, que são também titãs, e depois não liberta nada. E aí a gente tem Zeus, né, lutando contra o pai Urano para libertar, no caso ele liberta realmente os seus irmãos, que são os outros deuses, mas ele não liberta, fala que vai libertar os tios e prende eles de novo, né, que são os outros titãs. E aí, como a guerra de poder é uma coisa que está sempre presente na humanidade, né? Essa história fala de um arquétipo que é um arquétipo presente inclusive hoje. Se a gente vê a guerra de poder hoje, como acontece no meio político, no meio empresarial, é uma coisa ferrenha mesmo, né? Mas eu queria falar um pouco mais hoje da questão da briga do Zeus lá. Como é que é essa história lá? O Zeus, como é que ele é criado? Porque a gente já falou que a mãe, Reia, né? Enganou Cronos dando uma pedra para ele. Aí ele não engoliu Zeus. Mas aí o que aconteceu com ele? Para onde que ele foi? E aí depois como é que ele enfrentou o pai? Conta um pouco essa história. Foi assim, quando a Reia percebeu que o marido dela era um maluco... Louco. Na verdade, ele não era louco, ele queria o poder eterno para ele, né? Aí... Mas você pensa bem, isso é loucura, né? Isso é loucura. O que é a melhor coisa para o macho se não ter a fêmea exclusiva para ele para sempre e ninguém para destroná-lo, né? É o poder do masculino mesmo. Mas é loucura, concordo com você. E aí? Aí ela pediu ajuda, né, para a mãe e pelo pai. Urano e Gaia. E eles levaram ela para uma caverna, onde ela deu à luz a Zeus. Certo. E ele foi cuidado por Almateia, que é... Algumas lendas dizem que era uma cabra, outras lendas dizem que era uma ninfa que tinha uma cabra, que alimentava ele. Tá, de qualquer forma tinha uma cabra envolvida na história. Aí, resumindo a história, ela foi e voltou para aquela região onde eles estavam, né, o Cronos, e entregou a pedra para ele. E aí Zeus foi criado lá, nessa caverna que ficava em Creta. Mas vem cá, esse menino não chorava e Cronos não escutava isso? Não, porque lá embaixo, como ele estava dentro da caverna, e quando ele chorava, faziam-se muitas danças e batiam, né, em metais para poder Tinha abafar. Alguns seres ali que já estavam cuidando. Enfim, aí depois de muito tempo... E ele foi amamentado com leite de cabra. Engraçado que na atualidade, assim, né, estuda-se o poder do leite de cabra como um leite forte, mais forte do que o de vaca, né? E aí a gente tem também esse mito já retratando, né, o poder do leite da cabra. Legal. E aí? Aí ele cresce forte. Aí ele cresce forte. E... Eu acho que a cabra deve ter ajudado, porque ele é mais forte do que os outros irmãos que não tentaram destronar o pai. É verdade. Você já tomou leite de cabra? Eu nunca tomei. Vai ver que a gente precisa para ficar mais forte. Mas vamos lá, e aí? Aí, resumindo a história, ele vai até Cronos vestido de, né, um manto. Ninguém sabia que era ele, né? Quem ia saber? Aí ele entrega uma poção pro Cronos e ele vomita todos os irmãos dele. Aí começou a guerra, né? Porque aí ele percebeu que foi enganado, Cronos. E aí começa a titanomaquia. O que é titanomaquia? Titanomaquia foi a guerra de 10 anos entre os titãs e os deuses. 10 anos entre os titãs e os deuses. Quer dizer, todos aqueles que eram filhos. E foi rápido, né? Porque a lua de mel entre Zeus e Hera foi 300 anos. Meu Deus do céu! Que lua de mel é essa? 300 anos de lua de mel? Então 10 anos de guerra é nada. É nada. Tá. Mas então, todos os filhos de Cronos com... Como é que chama a mulher dele? Reia. Com Reia. Todos os filhos de Cronos com Reia eram deuses. Aí foi uma guerra, então, desses todos deuses com Cronos. Com Cronos, E aí foi as alianças, né? Titãs que ficaram do lado de Cronos e titãs que ficaram do lado de... Então Zeus foi lá também e pegou alguns tios dele que ficou do lado dele. E aí os titãs entraram na guerra. Essa que foi o que fez ele vencer no final
foi porque alguns ficaram do lado dele, ele libertou com o conselho de Gaia e ele conseguiu vencer o pai dele. Tá. Agora eu estou pensando sobre a nossa psique, né? Sobre como isso revela alguns elementos da nossa psique, porque os titãs são forças primitivas, correto? E as forças primitivas, dentro do elemento da nossa psique, são elementos inconscientes. E os irmãos são as parcerias externas. Então, como para poder vencer as nossas guerras, né? Como para poder desenvolver o potencial, poder é potencial, o potencial de alcance de resultados, quer sejam pessoais, profissionais, não importa. Como nós precisamos fazer parcerias externas, aí vem Zeus que liberta os irmãos, né? E parcerias internas, que é fazer as pazes com essas nossas forças internas, que são poderes indomados, mas que quando usados para o bem, para o benefício, podem gerar resultados extraordinários. Porque Zeus consegue vencer aí o poder tirânico dessa fase, né? Essa fase que é uma fase, como é que a gente pode chamar essa primeira fase? Mais primitiva? Como é que você chamaria? De uma pulsão bem... Fase titânica. A fase titânica, mas de uma pulsão assim bem arcaica, né? Os titãs são forças, né? Forças... descontroladas, brutas, gostei. E Deus significa poder. E o poder traz a ideia de uma coisa direcionada, Entendi. Né? Então, por exemplo, tem o poder o poder do amor, o poder da guerra, Deus do amor. Sim. Enquanto que antes eram apenas forças. E essas forças descontroladas e brutas. Então, Zeus, ele faz essa ruptura e ele inaugura justamente o momento desse poder que tem uma intencionalidade, que pode até ser negativa, mas pode ser positiva. E deixa para trás essa era bruta, porque ele vai lá e prende os titãs novamente. Tá certo que, né, ele passa para trás alguns desses tios que ajudaram ele, né? Mas deixando isso de lado, acho que fica muito essa mensagem assim: para que eu alcance qualquer resultado que eu queira, eu preciso ter aliados externos, no caso de Zeus, os irmãos que ele libertou, e eu preciso ter como aliado as minhas próprias forças internas brutas, que são as forças do meu inconsciente, no caso os titãs que ajudaram Zeus. Não fica bacana isso? E também tem uma coisa interessante que às vezes, por exemplo, as pessoas querem alguma coisa e lutam muito para ter aquilo. E no final, quando elas têm a possibilidade de ter aquilo que elas queriam no começo, elas não querem mais. Ou seja, se esse primeiro desejo, que né, o primordial, não se torna tão importante, né? Então, acho que também tem a ver com isso. Também, é verdade. Às vezes a pessoa quer ter muito poder, muito dinheiro, e às vezes quando ela alcança isso... Porque de repente era até uma pulsão titânica e não uma força direcionada, né? Bacana. Muito bem, menino! Yes! Então a gente continua conversando depois. Tá.